Sejam bem-vindos ao programa Mulher Fora da Caixa. Eu estou aqui no restaurante Salva, no Pontão do Lago Sul, em Brasília. E eu vou conversar hoje com a Shayla Manzoni, ex-atleta de ginástica olímpica, que tem um projeto incrível para mulheres. Shayla, é um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite do Mulher Fora da Caixa. Eu que agradeço. Obrigada. Vai ser uma alegria para mim poder ter essa conversa com você. Shayla, quer dizer que você é ex-atleta de ginástica olímpica? Me conta isso. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Vim para Brasília com 6 anos e logo que eu vim para Brasília, eu comecei a fazer ginástica olímpica com 7 anos e com 10 anos eu tive a oportunidade de ser treinada pelo Ernesto, um cubano, um treinador que transformou a minha vida. E nisso eu me tornei, né, uma atleta da Confederação Brasileira. Então, mesmo muito nova, eu tive assim, a oportunidade de me dedicar a algo, né? Que é algo que às vezes a gente espera ali de um adulto, de uma pessoa mais velha. Mas lá estava eu mesmo na infância e na adolescência, entendendo a importância ali da garra, da determinação, né? Competindo. E isso foi muito positivo na minha vida. É o que eu digo, eu acho que o esporte, ele é algo que faz a diferença. Então, hoje eu tenho 2 filhos, e eu digo para eles que assim, o esporte não é uma opção, é porque o esporte ensina sobre a vida, né? E na vida a gente precisa dessa dedicação, a gente precisa dessa garra. Então, para mim foi realmente um presente poder ter me tornado atleta. E aí, aos 14 anos, eu decidi que eu ia querer me dedicar, né, ali à vida acadêmica, porque a gente sabe que o atleta ele acaba tendo que fazer uma escolha, né? Sim. Entre realmente continuar sendo um atleta ou continuar com os estudos, né? Porque o tempo de treino, né, ele é muito alto, então eu treinava 6, 7 horas por dia, né? E aí eu ia entrar no ensino médio e eu decidi que eu ia querer realmente fazer uma faculdade, então foi o momento que eu resolvi que eu iria deixar de ser atleta. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. O esporte ajudou então na formação do seu caráter, na maneira como você enxerga a vida? Com toda certeza, não só o esporte, mas a presença do Ernesto na minha vida, né? O Ernesto, infelizmente, faleceu ano passado, mas ele foi como um pai para mim, porque acaba que é a pessoa que mais vivia comigo, né? Então, eu passava ali 7 horas por dia com ele. O restante do dia eu estava praticamente só comendo e dormindo, né? Então eu falo que assim, ele teve uma importância muito grande na formação do meu caráter. E ele era cubano, é uma cultura diferente, né? Então eu acho que tanto o esporte quanto a convivência com ele me transformaram muito também no que eu sou. E qual faculdade você fez? Eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, e eu fiz faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda. Mas o mais interessante é que, assim, dentro de mim sempre existe uma vontade muito grande de mudar o mundo. E a gente, enfim, a gente pensa de que forma mudar o mundo, sendo que, na verdade, mudar o mundo é a oportunidade que a gente tem de mudar o mundo de alguém todos os dias, né? Não precisa ser nada muito... Mas eu ficava com aquilo dentro de mim, era algo que de alguma forma eu ficava, tá, mas como que eu vou mudar o mundo na comunicação social? E acabou que eu não me encontrei ali. Então fiz, né, completei, fiz tudo certinho. Eu cheguei a trabalhar um pouco na área, mas falei, bom, acho que aqui não é o meu lugar. E aí resolvi me aventurar para moda. Aí você foi parar na moda como? Eu fui parar na moda, na verdade veio assim, eu percebi que eu gostava de passar tempo pesquisando sobre aquilo. Só que o mais interessante é que o que mais me atraía na moda não eram as roupas, eram as mulheres. Então acho que foi uma forma de começar a entender mais as mulheres. E aí eu tive uma marca de roupas lá em 2010, de 2010 a 2012 eu tive uma marca de roupas, chamava Lesser, que era eu e uma outra amiga, uma grande amiga. E essa marca deu super certo e aí começou na verdade um trabalho até de consultoria meio informal. Porque a gente ajudava muito as mulheres nos lançamentos, né, a combinarem as roupas. E elas falavam, não quer ir lá na minha casa não?
quero te levar lá para você me ajudar com o que eu tenho. E aí começou um pouco esse trabalho de consultoria. E aí, em 2013, no início de 2013, eu fui passar uma temporada em Portugal, fiquei 2 meses lá. E aí foi quando eu resolvi fazer uma formação em produção de moda e consultoria de imagem. Só que eu digo que, na verdade, essa formação, eu lembro do primeiro dia de aula da minha frustração. Porque enquanto a diretora estava falando sobre o que seria o curso, sobre o que é moda, uma das alunas, né, do curso levantou a mão. E eu lembro que ela fez uma pergunta que é uma pergunta que as mulheres querem muito saber, né? O que eu posso ou o que eu não posso vestir? O que fica bem em mim e o que não fica bem em mim? E aí ela tinha um determinado tipo de corpo e aí eu lembro que a diretora foi e respondeu ela. Falou assim, olha, você não pode usar isso porque o seu quadril é largo e tal. E é como se o meu olhar naquele momento ele estava naquela mulher. E eu vi o quanto ela ficou triste com aquela resposta. E aí eu lembro que eu levantei a mão. E eu falei, eu posso falar o que eu penso sobre isso? E eu falei para ela, eu acho que você pode usar o que você quiser usar. Que, na verdade, tudo é uma questão de não esperar que você fique como outras mulheres ficam, né? E aí eu lembro que no final da aula a diretora me chamou para conversar e ela falou assim, posso falar com você? Eu falei, pronto, banida, né? Porque eu tava ali, na verdade, indo contra o que ela tava dizendo. E ela falou, na verdade, o que eu quero é que você dê uma aula pra gente. Olha, que incrível. E aquilo não fez muito sentido naquele momento. Como que eu estava ali no primeiro dia de aluna de um curso e, de repente, recebendo um convite para dar uma aula. Então, eu vi que eu carregava um olhar diferenciado para a moda, né? E que eu deveria falar mais sobre isso. Voltei para o Brasil e eu não me identifiquei com a consultoria de imagem da forma que ela era feita, né? Nos moldes que eram, com as ferramentas que eram utilizadas. E eu falei, sabe do que mais? Eu vou querer fazer isso do meu jeito. Eu quero fazer isso de uma forma diferente. E aí foi quando eu desenvolvi um método, que o nome dele é De Dentro para Fora. E é um método de resgate de identidade, né? Porque eu descobri que, na verdade, a nossa forma de se vestir, ela revela quem a gente é. Então, o que as mulheres precisam não é ter o olhar dela voltados para as roupas, mas para elas mesmas, para entender quem elas são. Fantástico. O que faz sentido para elas, né? O que traz alegria para elas, o que traz satisfação para elas, o que é o se vestir bem, se não o se vestir de si mesma, né? Então, eu criei esse método e, enfim, foram muitos anos com esse método e aí eu decidi que eu ia formar outras consultoras nesse método, turmas presenciais, turmas online, então foram uma série de mulheres formadas nesse método, que foi a minha forma de deixar um legado na moda. De saber que, mesmo eu parando de trabalhar com isso, outras pessoas iam continuar esse legado. Muito bom. E aí eu finalizei com o Moda Útil, que na verdade é uma brincadeira, que o nome do curso é Moda Fútil, mas o F está arriscado. Exatamente para mostrar para as pessoas que moda não precisa ser futilidade. Que a moda ela pode se tornar útil nas nossas vidas. Então é um curso que eu criei totalmente direcionado para mulheres de qualquer idade, né? É um curso completo mesmo, fala sobre identidade, autoimagem, autoestima. E ao longo, assim, desses anos trabalhando com moda, eu carrego muitas histórias comigo, né? De mulheres. E, assim, tem uma que é inesquecível para mim, que foi uma cliente que eu tive, que ela teve o rosto dela todo queimado. E eu lembro que uma das ferramentas que eu utilizo, né, na consultoria é o espelho. E eu levei ela para frente de um espelho e eu perguntei assim para ela, o que você vê? E ela falou assim, eu vejo um rosto queimado. Eu não consigo ver beleza em mim. E aí eu lembro que eu perguntei para ela, mas o que é beleza para você? E aí ela se olhava no espelho e ela falava, mas por que eu não consigo encontrar beleza em mim? Eu falei, o que você vê além do seu rosto queimado? E aí ela começou a contar a história da vida dela. E eu lembro que ela chorava se olhando no espelho, reconhecendo a grande mulher que ela é. Então, assim, esse Moda Útil foi, na verdade, um desejo de que várias mulheres pudessem passar por isso, tivessem esse resgate na vida delas. Porque trabalhando com moda, eu vi quantas mulheres acham que realmente uma roupa vai mudar a vida delas. Quando, na verdade, a roupa ela é só uma ferramenta para a gente se expressar, né? Então, nada melhor do que você saber quem você é, para você usar a sua forma de se vestir para dizer essa verdade para o mundo. Então, eu tenho uma história incrível na moda. Eu acredito que eu consegui deixar um legado, né? Mas as paixões foram mudando, os caminhos foram mudando, né? E hoje eu estou assim num período até mesmo de transição, né? A moda ainda me acompanha, mas eu estou realmente nesse momento vivendo uma transição.
Shayla, me responde uma coisa. Por que a moda não é fútil? A moda não é fútil porque a moda ela faz parte das nossas vidas. E a moda, ela veste um corpo, ela veste alguém. E é esse alguém que importa. Então, se nós não somos pessoas fúteis, por que a roupa ou aquilo que a gente escolhe vestir deveria ser? Faz parte das nossas vidas. Então, o que eu gosto de mostrar para as pessoas é trazer essa realidade mesmo, né? Porque tem gente que fala assim, eu não ligo para a moda, eu não me importo. Mas até essa pessoa que diz que não liga para a moda, ou que não se importa com ela, o que ela está vestindo exatamente agora, nesse momento, tem a ver com a moda. Então, o que eu digo o que essa pessoa pode é fazer escolhas conscientes ou não. E o que eu trago é essa consciência para que as nossas escolhas, naquilo que a gente veste, elas estejam de acordo com quem a gente é. Então, não tem como ser fútil aquilo que faz parte de todos os dias da nossa vida. Eu digo que todo mundo, todos os dias, precisa fazer essa escolha. A gente tem duas necessidades básicas, comer e se vestir. Você pode até sair na rua com fome, mas pelada, se você sair, não vai ser bom. Sim. Você vai ter que fazer uma escolha. Que escolha é essa? Você abre o seu armário todos os dias. O que você sente todos os dias na hora de se vestir? Então é interessante como algo que faz tão parte das nossas vidas começou a ser considerado fútil. Mas não precisa ser. Não é que ela não é. Realmente ela pode ser. Sim. Dependendo do olhar que a pessoa tiver, né? Ela pode se tornar fútil. Mas ela pode não ser fútil. Sim. Então, o que eu, através do moda útil, o que eu ensino para as mulheres é isso. Como tornar a moda útil na sua vida. Como fazer com que a moda deixe de ser um problema, deixe de ser uma chateação, deixe de ser tudo isso e se torne algo muito útil para você. Sim. Algo que te traz alegria, algo que te traz leveza, sabe? Então, é uma desconstrução do que a vida inteira a gente aprendeu ou ouviu sobre a moda. Dá para ter um olhar diferente. Até porque a nossa identidade não é fútil. De forma alguma, né? Somos pessoas tão únicas. E olha que legal isso, né? Nós somos pessoas tão únicas, por que a nossa forma de se vestir, ela precisa ser só uma? Sim. Né? Então a gente entende como moda é o que está todo mundo usando. Então, puxa, agora que está todo mundo usando isso, eu preciso usar isso também. Será? Por quê? O que está por trás desse desejo de usar o que todo mundo usa? Será que não é uma necessidade de aprovação? Será que você só não quer pertencer? Então, por isso de dentro para fora. Porque se a gente não volta o nosso olhar para dentro, a gente vai sempre achar que o que está por fora tem o poder de nos fazer se sentir bem. Então eu digo, a roupa ela tem esse poder, mas é muito curto, né? Você veste algo legal, você de fato se sente bem. Sim. Mas depois de um tempo você vai deixar de se sentir, você vai tirar aquela roupa, você vai tomar um banho, você vai tirar a maquiagem, você vai lavar o cabelo, e aí? E aí nesse momento, quando você se olha, você consegue enxergar a sua beleza? Entende? Então assim, por isso de dentro para fora. Por isso o Moda Útil, que são cursos que eu deixei eles disponíveis, né, na minha plataforma, exatamente para que tanto mulheres que querem se tornar consultoras desse método, como mulheres que querem simplesmente usufruir, né, desse aprendizado, tenham acesso a isso. Então, por isso a criação do De Dentro para Fora e do Moda Útil, exatamente para desconstruir essa futilidade da moda. E nas suas consultorias você começava a partir da definição da identidade da mulher, você Exato. criava esse processo primeiro. Exato. Tudo partia daí. Então eu dividi em etapas, né? Então eu chamava a primeira etapa a etapa do autoconhecimento, Tá. né? Que era o momento daquela mulher se conhecer. E era interessante que eu sempre fazia eram várias perguntas, mas tem uma pergunta que é interessante que eu sempre perguntava: quem você é? E é legal como as pessoas se definem, na verdade, com as funções que elas exercem, né? Então, eu sou a Shayla, eu sou mãe, eu sou casada, eu sou fundadora disso e daquilo, mas isso não é a sua identidade, porque as nossas funções, elas são transitórias. Tá, hoje eu sou mãe do Lucas e do Pedro, depois eles vão crescer, e é isso. Eu acho que a minha identidade é ser mãe, é bem possível que quando eles estiverem grandes, saírem de casa, eu perca a minha identidade. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas, às vezes, perdidas em relação a isso, porque elas não entendem que a identidade, na verdade, é a nossa essência. É o que a gente carrega, que é diferente, né? Tem a ver com os nossos pontos fortes, com as nossas qualidades. Então, nessa etapa do autoconhecimento, eu sempre fazia essa pergunta: quem você é? E quantas mulheres já viraram para mim e falaram: meu Deus, eu nunca pensei sobre isso. Incrível. Como assim? A gente tem, né, sei lá, 30 e poucos anos de vida e nunca parou para pensar quem eu sou. E muitas respondiam isso. Muitas. Elas pensavam assim: mas como assim quem eu sou? Quem você é? Eu sou advogada. Eu sou... Não, mas isso não é quem você é. Isso é o que você faz.
Sim, As pessoas confundem função com essência, né? verdade. E aí isso é perigoso, né? É perigoso porque o que você faz hoje, amanhã você pode não fazer. Mas quem você é, a sua essência, aquilo que você carrega, aquilo que tem valor. Então essa etapa do autoconhecimento era um resgate mesmo, né? Onde eu fazia perguntas sobre o gosto pessoal daquela pessoa, eu queria entender o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Qual é a relação dela com as cores, qual é a relação com ela dentro dos universos do estilo. Puxa, por que eu gosto tanto de usar uma roupa assim e não me sinto tão bem com aquela outra roupa? Eu dizia, abre seu armário, qual é a sua peça preferida? Ah, minha peça preferida é esse vestido vermelho. Por que é esse vestido vermelho? É engraçado esse porquê, Sim. né? E aí, porque quando eu visto ele eu me sinto feminina. Então ela gosta de se sentir, ela gosta da feminilidade, né? E você vai vendo como as mulheres são diferentes. Eu acho que isso foi o mais incrível trabalhando, né, com mulheres todos esses anos. Perceber essa diversidade. Como nós somos diferentes, como nós gostamos de coisas diferentes. Por isso que, assim, é uma bobeira virar e criticar o outro pela forma que ele se veste, né? Que é muito comum. Ai, que brega, ai, que horrível. Mas peraí, como que aquela pessoa tá se sentindo dentro daquela roupa? Claro. Pra ela faz sentido. Às vezes ela gosta de se vestir assim. Então, assim, é desconstruir um pouco, né? Esse olhar tão voltado pra somente a aparência. Sem perceber que aquelas escolhas, elas revelam uma identidade, né? Então, assim, para mim foi incrível poder conhecer tantas mulheres e ver toda essa diversidade no mundo, né? No mundo das mulheres mesmo. Olhar e falar, meu Deus, como assim a gente pode ser tão diferente? Mesmo tendo tantas coisas parecidas, somos tão diferentes. E o tipo de transformação que seu trabalho causava nas mulheres? Eu acho que eu tenho até, né, assim, eu gravei muitos testemunhos e eu tenho isso, né, divulguei vários, porque era incrível, porque elas falavam assim, eu achei que eu ia só mudar a forma que eu me visto, mas eu mudei a forma que eu me enxergo. Fantástico. E isso, assim, até me emociona, porque assim, você mudar a forma que alguém se vê, é muito muda poderoso. tudo ao redor daquela pessoa. Com certeza. Né? Porque é a partir da forma que nós nos vemos que nós vamos viver, que nós vamos nos posicionar no mundo, né? Então é esse resgate mesmo, sabe? Outra coisa que eu ouvi muito foi assim, você me ajudou a ver que eu sou bonita. É incrível. Porque uma das perguntas que eu fazia para as mulheres é, você se acha linda? E quantas me falaram, não. Imagina você viver uma vida sem achar beleza em você, né? Se você não acha beleza em você, quem vai achar? E assim, é engraçado que essa resposta não tinha nada a ver com mulheres que estavam dentro de um padrão e mulheres que estavam fora desse padrão. Sim. Então eu vi essa resposta de mulheres que estavam ali dentro daquele padrão, né, de beleza. Então, assim, ajudar as mulheres a enxergarem a beleza que existe nelas, mudar o olhar delas para elas mesmas e fazer esse resgate de identidade, eu sabia que aquilo, assim, era uma porta que estava se abrindo para uma nova vida. Então, assim, eu fico feliz de poder ter feito parte da vida de tantas mulheres e ter contribuído dessa forma. Incrível. Shayla, você falou que está num momento de transição na sua vida. Você está saindo da moda para o quê? E aí nós vamos falar sobre a AME, associação de... É uma associação que tem como objetivo proporcionar dignidade para as mulheres durante o período do cárcere e ressocializar elas depois que elas ficam livres, né? Então é um trabalho que a gente faz tanto dentro do presídio feminino quanto fora também por conta desse trabalho de ressocialização. E quando é que começou esse trabalho na sua vida? Conta a história. Eu tenho uma conexão muito grande com Deus, assim. Eu tenho a visão de que Ele é realmente meu pai, então eu o consulto o tempo todo. E um desses momentos, assim, de conversa minha com Ele, filha para pai, falei assim, pai, será que tem alguma coisa que eu ainda não estou vivendo na minha vida e que é para eu viver, é para mim? Porque é muito importante isso, né? A gente saber qual que é o nosso caminho. Claro. Porque às vezes as pessoas acham que o caminho do outro é o caminho dela, né? E não necessariamente. Então ali naquele momento eu estava querendo entender, será que tem algo que é para eu viver que eu ainda não vivo? E no momento que eu perguntei isso para ele, é como se eu pudesse... eu tive tipo uma visão, sabe? Quando você consegue na sua mente se imaginar. E eu me vi dentro de um presídio feminino.
Olha só. E aí eu me via dentro do presídio e ele me falou uma frase que se tornou a sigla, AME. E ele falou assim, filha, eu preciso de você lá dentro, porque eu quero que você ame mulheres esquecidas. Olha só. Então, incrível. AME, na verdade, é uma sigla que é amar mulheres esquecidas. E naquele momento eu não entendi nada, porque assim, eu nunca tinha pensado sobre aquilo, eu não conhecia ninguém que realizava esse trabalho, sabe? Como você fala assim, tá, por onde eu começo, né? E aí eu conheci o Walterson, um senhor que faz esse trabalho há 30 anos, e que fazia esse trabalho de uma forma muito assistencial, né? Porque falta o básico para a dignidade humana dentro dos presídios. Então ele ia nos presídios levando absorvente, sabonete, né? Então itens de higiene pessoal, materiais de limpeza. E aí eu comecei a ir com ele. E aí enquanto o fato de eu começar aí começou a me trazer ideias de não somente realizar um trabalho assistencial, mas começar um trabalho de transformação mesmo lá dentro e continuar esse trabalho fora. E aí foi quando o AME foi se tornando uma associação, né? E aí dentro dessa associação hoje nós temos vários programas. Então nós temos, por exemplo, agora olhando para dentro do presídio, então a gente tem um programa de capacitação profissional e hoje a gente tem a Microsoft como nossa parceira. Incrível. Então a Microsoft ela entrou em contato e disse, olha, a gente viu que vocês fazem um trabalho de capacitação, porque a gente já fazia esse trabalho, né, através de cursos online. Então curso de maquiagem, cuidador de idosos, cursos que para quando elas saíssem aquilo pudesse enriquecer ali o currículo delas, né, para dar mais oportunidade. E aí a Microsoft falou, a gente quer cooperar com isso. Fantástico. E aí eles vieram com um projeto incrível que hoje se tornou uma parceria entre a Microsoft e o Ministério da Justiça e que muito em breve vai se tornar um projeto, na verdade, em todos os presídios do país. Que incrível. Então é muito lindo ver que, na verdade, eu vejo o AME como uma semente, sabe? Porque ele é tão novo, ele ainda é tão pequeno, mas como uma semente que quando você olha, você vê pequeno e não entende o que tem ali dentro e de repente ela começa enfim, a brotar e gerar até outros frutos, é isso que a gente tem visto. Então a gente está com esse projeto que é uma capacitação profissional lá dentro do presídio, com toda uma infraestrutura garantida para isso, de computadores. Nós temos um programa também com advogados para garantir que essas mulheres tenham acesso à justiça, né? Porque existem... elas precisam de cálculos de remissão de pena, elas precisam ter acesso aos direitos delas e elas não têm esse suporte, né? Então a gente tem advogados voluntários que fazem esse programa. A gente tem um programa de reforma e de infraestrutura, nós trocamos na unidade de Lusiânia todos os vasos, nós trocamos todas as pias das celas e nós ajudamos na construção de um alojamento berçário, né? Um lugar mais indicado para uma mulher que acaba de ter um neném, né? Porque sem o alojamento berçário, esse neném ele precisa ficar numa cela comum com essa mãe, né? Então nós fizemos, né? Ajudamos nessa construção do alojamento berçário. Nós temos um programa de livros, onde a gente leva livros e a gente conversa sobre esses livros. Então, livros que falam de saúde mental, né? Enfim, de vários assuntos importantes. E nós temos várias ações também. Então, a gente teve ação, por exemplo, de Setembro Amarelo. Porque ninguém imagina, mas a taxa de suicídio dentro dos presídios ela é muito alta. Imagina. Então, a gente fez uma ação de Setembro Amarelo, nós levamos corte de cabelo, nós levamos corte de unha. Coisas que às vezes parecem muito simples, mas que tem a ver com dignidade, né? Sim. O que nós acreditamos no AME? Nós acreditamos que quanto melhor você trata uma pessoa, melhor essa pessoa vai se comportar. Então a gente tem um sistema no Brasil muito voltado para a punição. Sim. Quando a gente percebe que quando o olhar sai da punição, mas vai para a ressocialização, a gente tem resultados muito mais incríveis. Então a gente fez, por exemplo, uma ceia de Natal. Dentro do presídio não tem mesa para sentar e se alimentar, né? Então elas se alimentam dentro das celas. E a gente teve a ideia e falou, vamos tentar colocar uma grande mesa dentro do pátio no dia do Natal, com uma ceia natalina. E aquilo foi algo assim, cada vez que a gente vai lá, e que a gente realiza esse tipo de ação, e que a gente tem contato com elas, é muito forte o que acontece, né? Porque o que elas falam é obrigada por olhar pra gente, obrigada por acreditar na gente. E a verdade é que eu acredito nelas. Sabe, eu realmente acredito que elas podem fazer escolhas diferentes. Tem muita gente que tem muito preconceito com esse trabalho, porque pensa, puxa, ao invés de ajudar tanta gente, vai ajudar bandido. E aí quando você olha para cada uma dessas mulheres e conhece a história de cada uma delas, você vê que ninguém nasce bandido.
e que através de um trabalho feito com muito amor é possível resgatar essas mulheres e tirar elas, né, do lugar onde elas estão. Então o que eu tento mostrar para a sociedade é que não é somente um olhar voltado para aquela mulher, que já seria o suficiente, mas é um olhar voltado para a sociedade também. Porque as pessoas têm uma falsa sensação de que elas estão protegidas porque existem pessoas presas. Mas essas pessoas saem. Como elas saem? E a gente também tem um programa de apadrinhamento, que poucas pessoas sabem, mas existe um abandono muito grande da mulher encarcerada. Então, algo que não acontece nos presídios masculinos, mas que acontece nos presídios femininos, que os itens básicos de higiene pessoal e esses materiais de limpeza, né, que eu disse que a gente levava lá no início, a família que leva. E se a família abandona, como que essa mulher fica? E aí a gente criou esse programa de apadrinhamento, que são padrinhos que garantem que essa mulher vai ter esse mínimo necessário para que ela tenha dignidade. Mas não só isso, porque a gente teve a ideia, por que a gente não começa a escrever carta e não começa a gerar uma relação mesmo afetiva? Uhum. E assim, o resultado disso é algo... Depois que a gente começou esse programa de cartas, quando eu fui no presídio, eu vi que elas colavam as cartas dentro das celas. Que lindo. E eu lembro que me emocionei muito, porque pra gente é só uma carta. Pra elas é alguém que se importa com elas. Pra elas é assim, puxa, se alguém acredita em mim, eu também posso acreditar. Então elas respondem essas cartas também. Então assim, é um programa que também deu super certo. E aí pra fora do presídio a gente tem o programa Recomeçar, que é um programa que a gente conta com empresas parceiras dispostas a dar oportunidade para essas mulheres, empregá-las. Sim. Então esse programa Recomeçar, a gente faz com que ao sair do presídio elas tenham um mínimo. É o dinheiro para um gás, é uma cesta básica, é uma roupa, porque muitas delas saem sem ter absolutamente nenhuma roupa. É um trabalho muito desafiador, a gente sabe que algumas vão realmente querer mudar de vida e outras não. Sim. A gente sabe disso. Sim. Mas para aquelas que querem mudar de vida, a gente vai fazer todo o possível para que isso aconteça. Então o AME hoje é essa associação que tem esses programas e que, na verdade, o tempo todo surgem novas ideias, né? Então é um momento onde eu tenho me dedicado muito para isso, mas porque eu me encontrei nisso, sabe? É engraçado porque é tudo tão novo, mas é como se eu soubesse que eu nasci para isso. Fantástico. Quando eu tô lá dentro, quando eu tô com elas, sabe? Eu não sinto medo, eu simplesmente sei que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então hoje eu vejo que esse olhar voltado para elas é algo que é necessário. Eu realmente vi que eram mulheres totalmente esquecidas. Então eu estive essa semana no presídio aqui do Distrito Federal e eu estive em blocos considerados assim, não, esse aqui são as piores. E eu olhei nos olhos das piores. Uhum. E eu vi que as piores não precisam continuar sendo as piores. Entende? Então, assim, todo mundo merece uma segunda chance. Sim. É o que eu digo, é tão fácil julgar o outro, né? É tão fácil olhar e falar assim, nossa, mas elas estão ali porque elas erraram. Sim, claro. Mas a pena do crime é a privação da liberdade, não a privação da dignidade. Sim. E nós erramos também todos os dias. É que alguns erros que nós cometemos não são erros que vão nos privar da liberdade, né? Às vezes tem outros tipos de consequência. Mas nós acreditamos que nós merecemos segundas chances, porque a gente não pode acreditar nisso para a vida delas também. Segundo pesquisa publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no ano de 2020, o aumento da população carcerária feminina é um fenômeno observado em todos os continentes. Desde o ano de 2000, o crescimento foi de 53% no mundo. No Brasil, a situação é ainda mais grave. O número de mulheres encarceradas aumentou aproximadamente 675% desde o começo do milênio e representa um crescimento na taxa de aprisionamento feminino 5,4 vezes maior do que os dados de 2000. Analisando o perfil das detentas no país, é possível observarmos que 25,22% possuem entre 18 a 24 anos e 22,11% entre 25 a 29 anos, ou seja, 47,33% da população carcerária feminina é jovem. Ainda 63% se declaram negras, enquanto apenas 35% se declaram brancas. Então hoje, assim, essa é a minha causa.
Eu amo Martin Luther King, né? E nossa, já li tantos livros dele, e todas as vezes que eu escuto, às vezes eu preciso de porque não é um trabalho fácil, sabe? As pessoas não imaginam quão desafiador é você estar ali dentro e você lidar com elas, enfim. Mas todas as vezes que eu preciso de ser motivada de alguma forma, eu gosto de ouvir o discurso do Martin Luther King, que ele diz, eu tenho um sonho, né? E ele tinha aquele sonho, ele lutou por aquele sonho, e ele até perdeu a vida por causa daquele sonho. Sim. E aí ele tem uma frase que ele diz, se você ainda não encontrou algo pelo que morrer, por que você está vivendo? E eu encontrei algo pelo qual eu morreria, sabe? É uma causa que você fala assim, eu vivo por isso, eu vou me dedicar para isso. Eu vou investir meu tempo nisso. E é algo que você faz realmente sem esperar algo em troca. Porque não tem... A troca que tem é quando eu vejo uma dessas mulheres, como eu tive, uma delas tem uma filha, a Clara. E ela olhou para mim no último mês e ela falou assim, tia, obrigada por ter mudado a vida da minha mãe. E ali naquele momento eu entendi, não é só sobre aquela mulher que está lá dentro, que sai, que pode ter uma vida diferente. É sobre os filhos dessa mulher. É sobre a família dessa mulher. É sobretudo uma sociedade. Então, assim, eu vejo um valor muito grande hoje no que eu faço. E eu realmente, assim, não sinto necessidade de ter um reconhecimento nisso, porque o que eu preciso é só continuar vendo as vidas delas sendo restauradas. Então essa é a minha alegria, sabe? Isso é o que me faz acordar todos os dias, que eu digo, eu penso nisso todos os dias. Tem dias mais difíceis, tem dias que são... Mas mesmo nos dias mais difíceis eu me lembro porque eu comecei porque eu tenho um sonho. E esse sonho é mudar o índice de reincidência no Brasil. E já está acontecendo. Tem um dado que eu recebi da diretora do Presídio de Lusiânia que, assim, eu fiquei impressionada. A gente tem no Brasil um dos maiores índices de reincidência, né? 70%. A cada 10 presos que saem, 7 voltam. E ela falou para mim, Shayla, no último ano nós não tivemos nenhuma mulher que reincidiu. Fantástico. Meu Deus, sim, valeu a pena. Já valeu a pena. Se tudo parasse hoje, já teria valido a pena. Ano passado, várias mulheres saíram e nenhuma delas voltou. Então essa é a minha causa, esse é o meu sonho. Mudar a realidade dentro dos presídios e mudar esses índices, para que a gente possa viver numa sociedade que dá oportunidade para todos e dá oportunidade para quem não merece oportunidade. Shayla, eu estou adorando essa entrevista, eu quero saber mais sobre a associação. Vamos dar uma volta no pontão e você me conta mais? Vamos lá. Shayla, me conta uma coisa, as pessoas que quiserem contribuir com a associação, como elas devem fazer? A gente tem um site, né, que é ameassociação.org, e também, né, pela rede social, pelo Instagram, a gente tem um perfil ameassociação.org, e as pessoas também podem entrar em contato por lá para nos ajudar, né? Somos uma associação sem fins lucrativos, mas precisamos de recursos para viabilizar todos esses programas. Muito bom. E agora eu vou dizer para vocês por que eu escolhi a Shayla como uma mulher fora da caixa para participar do programa. Eu acho que está mais que óbvio, mas eu vou contar mesmo assim. A Shayla é uma mulher incrível, ela foi atleta, ela transformou a moda em algo totalmente relevante para as mulheres, construiu um conceito na moda a partir de um projeto totalmente original que gerou transformação na vida de muitas mulheres. Ela instruiu pessoas a fazerem a mesma coisa e hoje ela está à frente em tempo integral da AME, uma associação incrível que traz dignidade a mulheres que estão presas, mulheres esquecidas, mulheres que precisam de apoio para serem reinseridas na sociedade. Eu acredito que uma mulher que faz isso, que devota a vida a um projeto desse nível, é uma mulher fora da caixa. E ela precisa de visibilidade para inspirar outras mulheres, jovens e adolescentes, a serem como ela, a desenvolverem essa empatia e a humildade de contribuir com o que ela é, com o que ela sabe fazer para a dignidade de mulheres esquecidas pela sociedade. Então, Shayla, é um orgulho muito grande para mim receber você hoje aqui no nosso programa e que o mundo
reconheça e retribua o seu talento e a sua devoção. Muito Muito obrigada. obrigada.